irmão pecará contra mim e eu vou perdoar até 7 vezes? Se Jesus dissesse até 7, ele diz, bom, mestre, eu já perdoei 7 vezes, porque ele afirma até 7 vezes, disso ele sabia que era 7 vezes. Aleluia, irmã Everardo. Disso ele já sabia que era 7 vezes, irmã Marlene. Ele já sabia que era 7 vezes, até 7 vezes. Aí Jesus conhecendo Pedro, Jorge, esqueci teu nome. Edilânia. Então Jesus, conhecendo Pedro, olha assim, bem firme nos olhos de Pedro, igual ele olhou naquela terceira vez que Pedro negou Jesus, e diz assim para ele, irmã Marlene, olha Pedrinho, eu não te digo que só 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Visto é, irmão Expedito, que a gente, o homem, a nossa carne é ruim. E não quer perdoar as pessoas nem 2 nem 3 vezes. Quanto mais 70 vezes 7. Não é, irmão Expedito? Não é, irmã Marlene? Não é isso? Às vezes a gente não quer perdoar. Alguém muito próximo, alguém bem conhecido. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente guarda aquele rancor. Aí agora o irmão Balbino disse que nem o pastor. O meu pastor diz desse jeito, se eu puder guardar, eu guardo dinheiro. Mas raiva, é a mesma coisa que eu digo, irmã Marlene, irmão Vicente. Se eu puder guardar, eu guardo dinheiro. Dinheiro, que é bom, né? Mas raiva consome. Raiva prejudica, dá insônia, né? Dá falta de apetite. Tudo isso dá, né? Dá estresse, dá nervosismo. A raiva não é bom para a alma. Glória a Jesus. Mas Jesus, eu já perdoei meu irmão 7 vezes. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, Pedrinho, não é só até 7 vezes não, Pedrinho. Chega aqui, Pedrinho. Chega aqui. É 70 vezes 7, Pedro. Continue perdoando, Pedro. Aleluia. Eu já escutei pessoas dizendo por aí, não sei se alguém dos irmãos ou das irmãs escutou alguém dizendo, mas o irmão Balbino, já escutou, irmão Vicente, irmão Everardo, pessoas dizendo por aí, irmã Adilânia, que morre, vai para o inferno e não perdoa o outro. Os irmãos já escutaram alguém dizendo isso? Eu já, e não foi nem só uma vez. Você já escutou, jovem? Já escutou? Ela já escutou? Você já escutou? Eu também já escutei. Você já escutou, irmão Expedito? Já escutou também? Pessoas assim dizendo, eu morro, vou para o inferno e não perdoo. Eu já escutei várias vezes. Glória, viu, irmão Duda? Também já escutei. Aleluia. Aleluia. Mas é porque, igreja, meus irmãos, minhas irmãs, mas é porque quem diz isso não tem a menor noção do que será no inferno. Eita, aleluia. glória. Aonde o fogo queima direto, não se apaga. Aleluia. Há quem diga, os mais velhos dizem, os profetas dizem, que o fogo do inferno é 1000 vezes mais quente do que o fogo aqui da terra. Aleluia. Imagine você pegar numa brasa. Naturalmente a brasa vai queimar você, que vai entrar nas suas carnes, sim ou não? Sim. Mas o fogo do inferno, os profetas, os homens mais velhos de Deus, diz que é 1000 vezes mais quente do que o fogo natural. Aleluia. E a pessoa não morre, já está morto. Vai viver queimando o resto da eternidade. Irmão Balbino, por quê? Pergunta para mim, irmão Balbino. Irmão Balbino. Mais firme, irmão Balbino. Irmão Balbino. Por quê? Por quê? Muitas vezes por falta de um perdão. Glória a Jesus. Muitas vezes por falta de um perdão. Glória ao Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, igreja. Deus é maravilhoso. Então, quando Pedro chega para Jesus e diz, mestre, Pedro já estava cansado de perdoar alguém, já tinha perdoado 7 vezes, irmã Marlene. Pedro estava cansado, sim, que às vezes a pessoa vive repetindo o perdão, às vezes é ruim, não é? Mas rapaz, para você não tem jeito, acabou de acontecer, eu já deixei para lá, e de novo, de novo, de novo. Não é assim que acontece? É verdade. Aleluia. Aconteceu, eu te perdoei já de novo, e tu tá fazendo de novo. Tem muita gente que diz desse jeito, não tem jeito para você não. Não tem pessoas que dizem isso? Não tem jeito para você, não é isso? Ei, não tem jeito para você não. Para você é um caso sem jeito. Não diz isso? Que às vezes perdoa, já tem perdoado algumas vezes, diz para você é um caso sem jeito. Mas para Jesus tem jeito. Glória a Jesus. Para Jesus tem jeito. Para Jesus dá certo.
Aí Pedro diz, mas mestre, são 7 vezes. Mas Pedro, não é 7 vezes, Pedrinho. Vem cá, Pedrinho. Ô, Pedrinho. Pedrinho, tu lembra, Pedrinho, que tu me negaste também? Foi o que aconteceu, Pedro. Aleluia. Tu lembra quantas vezes me cuspiram, Pedro? Quantas vezes me caçaram para apedrejar, Pedro? Quantas vezes eu perdoei? Essa é a conversa que aqui não está na Bíblia. Mas é a conversa que Jesus teve com Pedro. Perdoa, Pedro. Verdade. Perdoa, Pedro. Glória a Jesus. Perdoa. O perdão é bom. Você quer ter autoridade no mundo espiritual? Começa a entender. Isso não é só para a igreja, é para o irmão. Quer ter autoridade no mundo espiritual? Começa a entender as coisas de Jesus. Começa a praticar as coisas do dono do céu. E aí vai dar certo. Irmão da Balbino, vai dar certo. Vai dar certo, vai sim. Dar certo, em nome de Jesus. Né, irmão Vicente? Tem que começar a entender o que o dono do céu quer com a gente. Ele quer perdão. Quer amor. Fato é que às vezes, dentro de uma casa, irmã Marlene, entre os irmãos, a senhora é mãe, a senhora vai entender o que é que eu estou falando, eu sou pai e eu estou falando com toda segurança. Às vezes existe uma contenda entre irmãos. Sim ou não, irmã Marlene? Sim. Isso é bíblico, está na Bíblia. Sempre tem uma contendazinha. Mas o certo é se abraçar depois e se perdoar. Não é verdade, irmã Marlene? É verdade. É se abraçar e se perdoar. Porque a Bíblia diz que o irmão que não perdoa o irmão, ele é um assassino. Olha, é tremendo, não é? Verdade. O irmão é a palavra de Jesus. O irmão que não perdoa seu irmão, ele é um assassino digno de morte. Glória a Jesus. Aleluia. Então, se o irmão Vicente fizer uma coisa com o irmão Balbino, e for uma coisa grave, e o irmão Balbino não perdoar, o irmão Vicente não, o irmão, como é o nome do senhor? Expedito. Eu sou digno de morte, irmão Duda. Perante o Senhor eu sou digno de morte. E morto não entra no céu. Verdade. Irmão Balbino, eu não estou entendendo. Morto não entra no céu. Aleluia. Eu estou falando do Espírito. Glória a Jesus. Aleluia. Se a irmã Marleide fizer uma coisa com o irmão Balbino, e o irmão Balbino não gostar e não perdoar a irmã Marleide, e o irmão Balbino chegar a descer a sepultura, o irmão Balbino não vai ver o trono da graça do Senhor. Por quê? Porque eu não perdoei. E às vezes, o perdão é tão bom. O perdão é tão bom. Muitas vezes dar é melhor do que receber. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que é bom a pessoa chegar na sua porta glória. E pedir uma esmola e você ter para dar? Do que sair pedindo? Não é verdade, irmã Marlene? É ou não é assim? Não é verdade, irmão Vicente? Chega uma pessoa na casa do irmão Vicente. Irmão Vicente, o senhor tem uma esmolinha para me ajudar, irmão Vicente? Pelo amor de Deus. Eu estou tão necessitado. O irmão Vicente vai lá, tome, meu filho, está aqui. Está aqui, tome. E tem que ser do bom, do melhor que a gente tiver. Não é só aquele resto velho, não. É do melhor que tiver, que isso agrada a Jesus. Aleluia. Isso agrada a Jesus. Eu dar o meu melhor. Aleluia. E já pensou, irmão Vicente, com a dispensa cheia, dizendo, eu não tenho não. O dono do céu está vendo. E o dono do céu pode apertar os parafusos e daqui uns dias ser o irmão Vicente que esteja pedindo por aí. Sim ou não? Sim. É melhor ter para dar do que não ter. Aleluia. E é bom a gente ter o perdão. A palavra de hoje é perdão. 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 Aleluia. É normal que às vezes tem um monte de gente, um se desgosta com o outro, mas a gente tem que estar em perdão constante. Jesus, me ajude, Jesus. Tem que falar com o dono do céu, igreja. Tem que conversar com o dono do céu, botar os problemas para o dono do céu ouvir. Aleluia. Aleluia. Está triste com o irmão? Ore. Jesus, eu estou triste com meu irmão, Jesus. Oh, Jesus. O que é que eu faço? Aleluia. E quando você faz isso, o dono do céu ouve. E quando você faz isso, o dono do céu escuta. E vai te dando autoridade. Quanto mais a gente se encaixar aqui, aleluia. Porque aqui é o nosso guia. Quanto mais se encaixar, mais autoridade perante o dono do céu você vai ganhando. Aleluia. E isso ele falou. Aqueles que me seguem, aqueles que cumprem a minha palavra, as mesmas coisas que eu faço, olha o que é que ele disse. Farão também maiores. Está aqui.
Está aqui, farão também maiores. E o que foi que Jesus fez, irmão Expedito? Jesus ressuscitou morto. Aleluia, irmã Edilânia. Jesus curou enfermo, paralítico, leproso, leprosa. Tudo isso Jesus fez. Aleluia. Tudo isso Jesus fez. E ele diz, aqueles que cumprem a minha palavra farão as mesmas coisas que eu faço e ainda maiores. Aleluia. Glória a Jesus. Como Jesus é bom. Aleluia. Como Jesus é bom. Certo é que nós somos falha. Mas a nossa falha a gente vai consertar no nosso altar, dobrando o nosso joelho e falando com o dono do céu. Jesus, eu sou falha. Jesus, o Senhor sabe que eu não sou bom. E Jesus vai ajudando. E nós vamos escapando? Glória a Jesus. O dono do céu, o mestre, vai ajudando e nós vamos escapando. Glória a Jesus. Glória. Eu não vou estender mais, mas essa é a palavra de hoje. Eu quero louvar mais um louvor. Tem cabo aí, padre?